E o tema de hoje envolve vendas, né? Especificamente ali 10 técnicas, 10 mecanismos, 10 maneiras que a gente tem disponíveis, né? Na verdade, existem mais do que 10, mas essas são as 10 principais, para captar clientes, para atrair clientes, para transformar prospects, né? Potenciais clientes em clientes. É disso que a gente vai falar hoje, então especificamente a gente vai falar de vendas. Vamos falar sobre vendas ativas e vendas passivas, vamos falar sobre vendas lucrativas e vamos falar aquilo que a gente fala sempre aqui no Método de Gestão 365, que é como é que a gente faz para tornar o nosso negócio mais lucrativo, ter mais dinheiro em caixa e para também ganhar tempo na vida pessoal. Quer dizer, a conversa de hoje aqui, apesar dela ser uma conversa assim, bem focada, né? Bem técnica, eu diria, que a gente vai falar dessas 10 técnicas, né, para você conseguir captar mais clientes, sempre a gente tem por trás, né, o objetivo de tornar a empresa mais lucrativa, tá? Porque o que eu vou falar hoje, essas 10 técnicas que eu vou falar, para você captar mais clientes, elas envolvem essas duas vertentes de vender, que se chama as vendas ativas e as vendas de forma passiva. Uma venda passiva é toda aquela venda que o cliente bate na sua porta. É uma venda em que você não vai em busca do cliente, é ele que vem bater na sua porta, ao invés de você bater na porta dele. Quando eu falo bater na porta, não necessariamente no mundo físico, né? Não estou dizendo que é necessariamente alguém que entra no restaurante, por exemplo, de Afonso, e ali, naquele momento que ele entrou no restaurante, e você não trouxe ele especificamente, isso passa a ser uma venda passiva. Uma indicação que você tem de um cliente, de um parceiro, de um cliente que você chega na sua empresa, porque alguém indicou ele para você, ele também se é considerado uma venda passiva. Apesar de ser uma venda melhor, né, do que uma venda completamente desvinculada de indicação, uma indicação é sempre uma coisa muito positiva, mas mesmo assim ser considerado uma venda passiva. Tá? Bom, então, em linhas gerais, um cliente que liga para você é uma venda passiva. No meu negócio também, se um cliente me ligar, mesmo eu estando nas mídias sociais, isso é considerado uma venda passiva. Uma venda ativa é o contrário disso. A venda ativa é toda aquela que eu agora vou bater na porta do cliente. Eu vou ao encontro do cliente e vou trazer para a minha empresa aquele cliente que eu quero ter. Isso é o que eu considero uma venda. Que eu considero não, isso é o que é, de fato, uma venda ativa. Sempre que eu vou buscar o cliente, bater na porta dele, ao invés de deixar que ele venha até a minha empresa sem eu buscar ele necessariamente. Né? Bom, qual é o que tem mais potencial para tornar o seu negócio lucrativo? Os dois têm potencial, desde que você faça uma venda lucrativa. Estamos falando aqui de outra coisa já, né? Estamos falando agora de vendas lucrativas. Desde que você, nos dois casos, faça uma venda lucrativa, os dois casos são positivos para você ter lucros, para você tornar o negócio lucrativo e para você ter dinheiro em caixa. Porém, a venda ativa, ela tem muito mais potencial, né? Por 3 razões, eu vou explicar. Ela tem muito mais potencial do que uma venda passiva para você colocar dinheiro em caixa, para você fazer o negócio crescer, para você tornar o seu negócio mais lucrativo. Ela tem mais impacto, primeiro porque, né, eu vou escolher o cliente que eu quero trazer para a minha empresa. Eu não vou ser refém dos clientes que batem na minha porta. Porque os clientes que batem na minha porta, nem todos são o meu cliente ideal. Eu estou refém deles. Então, a venda ativa, ela tem um potencial muito maior para gerar lucros, né? Primeiro, por essa razão. Porque eu vou escolher o meu cliente, eu vou em busca dele, e eu vou bater na porta, não vou bater na porta de qualquer cliente. Eu vou bater na porta de um cliente que eu considero que é o melhor para a minha empresa, e é melhor no sentido que vai ser mais lucrativo para o meu negócio. Essa é a primeira razão. A segunda razão pela qual uma venda ativa tem um potencial muito maior do que uma venda passiva é que, quando eu faço venda ativa, eu, como empresário, eu estou me desenvolvendo como vendedor. Eu estou desenvolvendo a minha habilidade de vender, porque eu preciso exercitar, né, na medida em que eu vou buscar um cliente, seja onde é que eu vou buscar esse cliente, seja fisicamente, ou seja, né, eu vou buscar esse cliente na internet, eu estou exercitando a minha habilidade como vendedor, enquanto empresário. Enquanto que, numa venda passiva, eu exercito menos isso. Porque o cliente bate na minha porta, na minha loja, entra, e aí eu tenho um esforço menor de venda, né? E aí eu desenvolvo menos essa habilidade, e isso é ruim. É muito importante que o empresário
especialmente quando a gente está falando de uma pequena e média empresa, né? Porque o empresário ele precisa ser nós precisamos ser o maior vendedor na nossa empresa. Eu preciso desenvolver essa habilidade como vendedor. E a venda ativa me obriga a desenvolver essa habilidade. Então, essa é a segunda grande vantagem. E quando eu fico um bom vendedor, eu, né, vou potencializar a quantidade de negócio para a minha empresa. Né? E a terceira razão é que eu não fico refém das vontades dos meus clientes e nem fico refém das indicações de ninguém, né? Porque, né, é ótimo que o cliente bata na nossa porta, é muito bom que o cliente, né, me reconheça como uma empresa de valor, que entrou para comprar de mim, mas se ele parar de entrar na minha empresa, se as indicações pararem de chegar, aí eu vou parar de vender. Eu estou refém agora, né? Eu estou numa atitude muito mais passiva. E aí eu preciso virar esse jogo, eu preciso agora inverter esse jogo e não ficar refém dos meus clientes. Então, quando eu faço venda ativa, eu potencializo a capacidade de colocar dinheiro novo para dentro da minha empresa, né? Porque eu vou vender mais do que se eu tivesse refém dos meus clientes. Vocês imaginem o que, né? O que aconteceu ou teria acontecido com empresas que estavam completamente reféns de vendas passivas quando elas entraram na pandemia. Muitas quebraram por isso, porque, né, as portas se fecharam, aquela porta que o cliente encontrava aberta para bater e entrar, a porta estava fechada agora. Né? E aí, se você não tinha desenvolvido um instrumental para buscar o cliente, você então parava de vender. Então, a venda ativa realmente ela tem um potencial muito grande, muito maior do que a venda passiva, né? E claro, já me encaminhando para entrar aí nos 10 que o Diogo chamou de mecanismos, eu chamei de técnica, mas são sinônimos, né? Os 10 mecanismos, 10 técnicas para que a gente consiga captar clientes no mercado, ou atrair clientes, é outra palavra que a gente pode usar, atrair ou captar, né? É importante dizer que vendas, pessoal, e isso que eu vou falar parece muito óbvio, né? Mas tem uma pegadinha, em tudo que é óbvio na nossa vida tem sempre uma pegadinha por trás, porque as vendas, elas precisariam ser, se não o elemento mais importante da nossa empresa, mas um dos mais importantes, né? Eu realmente considero as vendas como a atividade mais importante que a empresa tem, né? Claro que elas não são suficientes, as vendas não são suficientes para tomar um negócio lucrativo. Você tem que acionar as outras caixinhas que a empresa tem, né? Vocês sabem disso. Elas são o elemento mais importante, são um elemento que a gente deveria dar mais prioridade. De todas as partes das caixinhas que a empresa tem, a caixinha que a gente deveria colocar mais energia e prioridade seria a de vendas. Porque se não chegar dinheiro na sua empresa, ela não funciona, né? Claro que eu preciso fazer com que o dinheiro que chega se transforme em mais dinheiro. Agora eu estou falando de gestão financeira. Nós sabemos disso, mas eu preciso trazer dinheiro novo para a empresa. E eu preciso trazer dinheiro novo para a empresa como? Né? Como é que eu trago dinheiro novo para a empresa? Ou buscando um empréstimo no banco, ou vendendo, né? Que é o que a gente chama de dinheiro que é legítimo, né? O dinheiro que é meu, é o dinheiro que eu vendo, que vem através das vendas do meu produto. Mas, apesar disso ser óbvio, nós, como empresários, não sei se isso acontece com vocês, nós dedicamos pouco tempo na prática do nosso dia a dia, quando a gente fala de uma pequena e média empresa, para vender. A gente passa a maior parte do nosso tempo fazendo outras coisas, envolvido no operacional, resolvendo encrencas da empresa, sabe? Gerenciando os nossos funcionários, e por aí vai. Tudo isso, claro, precisa ser feito, é fundamental, mas nós precisamos também encontrar um tempo, todos os dias, para vender. Colocar isso como uma pauta na prioridade da nossa empresa. E, na prática, isso não acontece. O empresário se queixa muito, essa é uma das maiores queixas que eu ouço, de que ele não está vendendo como ele gostaria. E quando eu pergunto para ele quantas horas, eu só faço essa pergunta, quantas horas, me conta aí, quantas horas por dia você dedica para as vendas? Ele diz assim, não, tem dias que eu não dedico hora nenhuma. Tá? Aliás, essa semana eu quase não vendi. Pois é, como é que você está se queixando que você não está vendendo? Quem é que vai vender para você? Se você é o principal dono da empresa, você é a pessoa mais interessada em fazer as vendas entrar na empresa. Se você não vender, quem é que vai vender para você? Me conta quem é. Você precisa ser o principal vendedor da empresa, né? Então, é um contrassenso, né? Isso, mas é a prática, é o que acontece, de fato, na prática, né? Bom, era só essa abertura aí para a gente falar da questão das vendas propriamente dita. Então, vamos falar agora dos 10 mecanismos, tá? E aí eu estou aqui com o
me ajuda, né, para não esquecer nenhum deles e também para não pra falar aqui na própria sequência que eu tinha colocado aqui, né? Bom, vamos falar agora de 10 mecanismos aqui, 10 técnicas para atrair clientes, para atrair potenciais clientes para a minha empresa, né? Pessoas que são, que a gente chama de prospect, no mercado tem um termo, né, para um potencial cliente, que a gente chama de prospect, mas a gente pode chamar de potencial cliente. Mas aqui a gente vai falar de toda aquela pessoa que não é cliente e que eu quero converter em cliente. E para eu converter alguém em cliente, não cliente para cliente, a primeira coisa que eu preciso fazer é trazer ele, atrair ele para o que eu chamo a minha área de influência. Todas as nossas empresas, elas têm uma área que a gente chama área de influência, uma área de controle. E eu preciso atrair o meu cliente para dentro dessa área. Seja uma área física, essa área pode ser uma área física, ou seja uma área, vamos dizer, mais lógica, mais digital. Mas existe uma circunferência, se a gente pode chamar assim, né? Imagina que você está aqui no centro, você tem uma circunferência, o cliente está fora, o potencial cliente está fora dessa circunferência, desse círculo, eu preciso atrair ele para dentro desse círculo. E quando eu atraio, quando ele entra dentro desse meu círculo de influência, né, eu começo a usar ali todas as técnicas, as ferramentas, os scripts que eu tenho para transformar ele no cliente. Mas hoje, o que a gente vai falar não é como transformar ele no cliente. O que a gente vai falar hoje é como eu trazer ele, como é que eu faço para trazer ele para dentro desse ciclo de influência. É isso que a gente vai descobrir hoje. Como é que eu trago esse cliente para essa minha área? Tem outros nomes para isso, área de influência, mas área de controle. Tem um terceiro termo que eu não estou lembrando aqui agora, mas vocês entenderam, né? E a ideia é que eu desenvolva essa habilidade como vendedor, eu próprio desenvolvi isso ao longo da minha vida, né? E eu preciso fazer com que o cliente entre na minha área de influência e eu atraia ele cada vez mais para próximo de mim. Porque eu seria o elemento, claro que ele vai passar por um funil, né? Ele vai passar por um processo, mas ele vai chegar mais próximo, essa é a minha ideia, de mim, e ali eu vou, digamos, fazer com que a venda aconteça. Tá? Bom, vamos então falar das 10 técnicas, né? 10 formas, né? Maneiras de você atrair um cliente para a sua empresa. Desde maneira... E aí vocês vão precisar, na medida em que eu estou falando, né, eu até pedi para vocês anotarem isso, provavelmente vocês vão ficar com vontade de fazer um comentário, anotem isso, para a gente falar depois. Eu vou falar desde de técnicas mais convencionais até técnicas menos convencionais. Algumas vão se aplicar para o negócio de vocês, outras não vão se aplicar para o negócio de vocês. Outras, talvez vocês pensem que não se apliquem para o negócio de vocês, mas né, vale uma reflexão. Então, vou anotando, até sugiro que vocês anotem assim, ó, isso aqui não se aplica para mim, isso aqui não faz o mínimo, assim, isso aqui faz, mas eu não usei. Vou anotando para a gente fazer um bate-bola aqui no final, tá? Bom, o primeiro mecanismo, né? Copiando aqui o Diogo, o primeiro mecanismo para você atrair um cliente para a sua empresa é você usar televisão e rádio, né? Você fazer anúncios em TV e rádio. Esse é um instrumento extremamente antigo e que funciona até hoje, né? Ele está aqui colocado como número 1, não porque ele seja o principal de todos, mas é porque ele é um dos mais tradicionais, os dois, né? Eu descobri um dia desse que o Marcos, que é um aluno nosso aqui, que ele faz muito anúncio dele usando rádio. Ele mora num local tal que as pessoas usam rádio, ele descobriu isso, ele anuncia, ele atrai clientes para dentro da loja dele, para dentro da área de influência dele, usando rádio, né? Achei bem curioso, ele me mostrando os anúncios que ele fazia no rádio, né? Bom, então esse é o primeiro, rádio e televisão. Lembrando que, assim, provavelmente a televisão é um meio inacessível quando a gente fala de uma pequena e média empresa. Para uma pequena, muito certamente é meio inacessível, porque é muito caro você fazer isso, mas, né, mas talvez com uma média já maior, talvez seja um meio acessível, né? Eu já usei televisão, mas há muito tempo atrás. E foi muito caro, foi muito difícil, foi muito, não teve, assim, não gerou os resultados que a gente imaginava, né? E, assim, para mim foi uma coisa muito ruim na ocasião, porque eu gastei muito dinheiro e não deu em nada, né? Provavelmente eu precisaria insistir mais naquela ocasião, e aí
E eu não tinha dinheiro para continuar investindo, porque vocês imaginam quanto é, né? Um anúncio de televisão é um maluco de custo. Então, mas é um instrumento que as empresas usam, esse instrumento elas usam ali com uma frequência muito grande, né? Bom, isso é um mero um, não necessariamente porque é o mais importante, como eu falei, mas para um dos mais convencionais. A segunda maneira de você atrair um cliente para a sua área de influência, esse é muito conhecido, talvez alguns de vocês usem, é o que a gente chama os folders, né? Os folders, aqueles encartes que as empresas preparam e mandam para a casa do cliente, ou entregam quando o cliente está passando na frente da loja, né? Folder, ou chama-se também de flyer, né? Folhetos físicos em papel que você entrega para o cliente para que você comece a trazer ele para a sua área de influência. É muito comum, por exemplo, em shoppings, ou em São Paulo também é muito comum, você vai numa área que tem restaurante, tem 2 ou 3 donos ali do restaurante, a gente vê que eles são donos, restaurantes menores, estão ali com o folheto na mão, eles entregam o folheto, conversam um pouco com você, explicam ali os pratos, e aquele folheto, dependendo do que como ele for montado, ele realmente passa a ter uma influência ali, funciona, né? A gente pode pensar que isso não funciona ainda mais, mas funciona em praça de alimentação de shopping também, isso é muito comum, né? Claro, vocês já passaram por isso, já viram isso certamente. Então, esse é outro instrumento utilizado, assim como também é um instrumento utilizado, é o que eu chamo esse instrumento de captura do cliente no braço. Você está passando, você pega ele no braço para colocar dentro da sua loja, né? Estou exagerando, não vou pegar pelo braço. Você entrega um folheto ali, ele está quase pegando ele pelo braço para ele entrar no seu restaurante, por exemplo. Assim como a gente vê também exemplos onde o cliente está passando na frente da sua loja e você faz com que ele teste o seu produto, né? Então, ele está passando na frente de uma lanchonete, você pode ali, estar na porta e oferecer para ele uma amostra ali daquele, né, daquele salgadinho que ele vai comer, ou perfume, né? É muito comum, né? Perfume, as pessoas passarem, está ali alguém com uma amostra de perfume, aí bota lá o perfume em você, ou ele oferece perfume para você, né, experimentar, e depois aí você decide se você entra na loja ou não. Então, são instrumentos, é o número 2, né? Que são esses onde eu uso essa expressão que é pegar o cliente ali e trazer para dentro da sua loja. Precisa ver se isso se aplica, no caso de vocês, né? Um desses 2 casos que eu acabei de dizer, ou se, provavelmente, depois dessa nossa conversa, vocês vão falar coisas que não estão nem nesses 10 aqui, né? Coisas que vocês fazem que, para mim, vai ser muito bom entender como é que vocês fazem, né? Bom, esse é o segundo. O terceiro, é bem estranho, né? Esse terceiro, vocês podem estranhar, né? Estranhar, assim, talvez achar que não funciona mais, que são os carros de som. Você lembra do carro de som? Você estava na rua, você estava na sua casa, passava um carro de som anunciando: aqui, o restaurante tal, está com uma promoção hoje, ou o cara para ali com uma barraquinha, né, para vender maçã. Em São Paulo, até hoje, se faz isso. Para ali com uma barraquinha para vender tomate, maçã, morango, e fica lá falando no microfone, né? Em pleno Jardins, em São Paulo, lá, né? No bairro Nobre, os caras param lá e ficam anunciando aquele carro de som ali, vendendo, trazendo o cliente para a sua área de influência. Você ouve tanto aquilo. Morango, 3 caixas de morango a R$ 15, está acabando. E os caras são bons, né? Os caras têm um escrito ali que são matadores ali, você fica doido. Morango fresquinho, está acabando, saiu da horta agora. Você fica louco para descer lá e comprar um morango, né? Não sabe nem viu o morango, não sabe nem de onde é que vai. Veio da fazenda num quintal, né? Então aí vai. Então, eu fiz uma viagem agora por algumas cidades, né, do interior da Bahia, cidades muito pequenas ali na Costa Verde, na linha verde, né? E também mais descendo ali para a Bahia, perto de Ilhéus, cidades pequenas. E eu vi lá os caras com carrinho na rua, anunciando: vá, se hospede na pousada tal, no restaurante, vá no restaurante tal. Sabe, o cara lá dentro do carro com aqueles microfones anunciando. Então, né, se a gente acha que isso não funciona, em alguns setores, é utilizado até hoje, funciona até hoje, e confesso que quando eu estou trabalhando na minha casa ou no meu escritório em São Paulo, e eu vejo o cara vendendo morango ali, eu gosto muito de morango, às vezes não dá vontade de sair, às vezes dá vontade não, às vezes eu saio e vou comprar ali a caixa de morango e volto, lavo o morango, vou comer o morango do cara. Me convenceu com um carrinho de som que está lá. Então, esse é
Esse é outro muito importante. Agora eu vou falar do outro, cada vez vai ficar mais, não sei se vai ficar mais estranho, mas cada vez vai ficar mais diferente. Outro é o que eu chamo você bater de porta em porta. Tá? E eu estou falando disso literalmente. Tá? Quer dizer, você, dependendo do negócio que você tem, a técnica da conquista de territórios. É a técnica da Lagoa Pequena, que eu já falei para vocês sobre isso. Se eu não falei para todos, a gente posso falar de novo, né? E explicar essa técnica da Lagoa Pequena e Lagoa Grande, mas provavelmente eu já falei para todos vocês, que é a conquista de territórios passo a passo. E aí, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem isso melhor. E eu estou falando literalmente, você bater na porta. Né? Claro que isso provavelmente não se aplicaria em todas as cidades, em todas as situações. Mas imagine que você tem uma pizzaria instalada num bairro, um bairro mais residencial, você decidiu instalar uma pizzaria lá, e aí o que você faz? Você, uma vez na semana, você vai pegar uma pizza, você vai dividir essa pizza em várias fatias menores, você vai bater na porta das pessoas, na casa das pessoas, vai dar um jeito daquela pizza ficar quente, né? Botar num envelope lá, e você vai, são casas, imagine esse cenário. Você está num bairro, você tem uma pizzaria, nesse bairro tem mais casa do que prédio, né? Mas tem prédio também, mas tem mais casa. E você vai bater em cada porta ali da casa, né? Com todo cuidado. E claro, tudo isso que eu estou falando tem técnicas para fazer por trás, né? A maneira com que você vai fazer isso precisa ser feita da maneira correta. É o cara lá que está vendendo o morango, né? Você tem que usar as técnicas corretas, senão você vai bater na porta de uma pessoa e ele vai achar que é um assaltante. Então, você tem que usar os instrumentos corretos para fazer isso. Então, mas a técnica é, você bate de porta em porta, oferecendo uma fatia de pizza quente para a pessoa, e aí a recomendação é que você ofereça o mais básico que o seu produto tem, porque pizza de queijo, praticamente todo mundo gosta, né? E aí, uma pizza boa, de maneira que você vai conquistando aquele território. As pesquisas dizem que se você repetir isso uma vez por semana, durante alguns meses, você vai começar a conquistar fortemente um determinado território. Usando esse exemplo da pizza, né? Vamos pensar agora, no caso de vocês, né? Se isso se aplicaria de alguma forma, eu bater em algumas portas, oferecendo não uma pizza, porque talvez o serviço que vocês façam não dê para oferecer, mas oferecendo algo para ele, né, para que eu comece a trazer ele para a minha área de influência. Tá? Eu vou bater nele na porta da casa de cada cliente. Né? Bom, uma quinta forma de você atrair o cliente para a sua área de influência é através de indicação. É o que nós estávamos falando aqui inicialmente, né? Que indicação é considerada venda passiva, é uma venda com menor potencial do que uma venda ativa, mas é uma coisa fantástica, né? Você ter vendas através de indicação é uma coisa maravilhosa. Então, essa é algo que também conta, é você... bom, mas conta, Geraldo. Não, para você ter indicações, para você construir uma rede de indicações, seja um cliente indicando outro cliente para você, ou seja um parceiro indicando o cliente para você, a gente precisa fazer duas coisas, né? Para ter indicações. Vocês devem imaginar que duas coisas são essas. A primeira coisa que eu preciso fazer é construir um processo impecável de atendimento ao cliente. Ele eu vou usar essa palavra, ao invés de usar a palavra perfeito, eu estou usando a palavra impecável. Então, para que eu tenha indicação de cliente, eu digo indicação mesmo, sabe? Não é favor, não. Indicação mesmo é aquela que eu não preciso pedir para o meu cliente indicar ninguém, ele vai indicar. Ele ficou tão encantado com aquilo que eu fiz para ele, que ele vai indicar. Não preciso pedir para ele. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer para isso acontecer é ter um atendimento impecável. A segunda coisa que eu preciso fazer, eu ia perguntar se vocês querem falar, mas não é o caso agora, é eu ter um produto sem defeito. Não adianta eu ter um atendimento impecável se o meu produto tiver defeito. Não adianta, né? Eu vou sobrecarregar o meu atendimento, eu faço um produto com defeito, com problema, e monto um atendimento para, de alguma forma, digamos assim, compensar os problemas que o meu produto tem. Não. Eu preciso ter os dois. Eu preciso ter um produto que não dá defeito, que não requer atendimento, que não requer suporte, mas eu preciso ter um suporte muito bom, porque em algum nível, né, isso vai acontecer. Eu preciso ter os dois. Quando eu faço essa rede, com essas duas peças,
eu começo a ter indicação de cliente naturalmente. E quando eu atraio, né, pessoal? E quando eu atraio o cliente certo. Lembram? Se eu atraio o cliente errado, o mais que eu fizer, ele vai considerar, vai continuar a reclamar da minha empresa. Então, essa é outra maneira muito potente, que é indicação. Eu gosto de indicação. Né? Eu acho que ela não é suficiente. Não é suficiente. A gente não pode se acomodar com indicação, mas indicação é uma coisa que faz bem até para o nosso ego, né? Ah, eu vim aqui porque me falaram que a Autopeças, a Auto Center era fantástica. Falando de Érica agora, né? Me falaram que a pessoa que veio aqui foi um atendimento fantástico. Muito bom a gente ouvir isso, né? Pô, que bom, né? Você ter vindo aqui. Quem foi que ele indicou? Você pode até perguntar, né? E aí você já... Então, isso é ótimo. Mas você precisa fazer isso de uma maneira tal que você não precise pedir o cliente para ele indicar, sabe? Aquela coisa, gostou do meu atendimento? Gostou? Indica isso para outros clientes. Você pode até fazer isso depois, se você tiver intimidade, mas eu não gosto de fazer isso, não. Eu acho que a gente precisa criar uma experiência tão positiva na vida dele que ele vai fazer isso, vai fazer isso naturalmente. Tá? Bom, eu já tinha me perdido aqui na sequência se eu não estivesse lendo aqui, viu? A sexta técnica é o que a gente chama... vou usar essa expressão, vamos entender isso. A gente vai começar a ser mais específico, cada vez mais específico. É a gente montar um cadastro ou uma lista de potenciais clientes, de prospect. O que significa isso? E aí eu posso fazer isso através de WhatsApp, através de uma lista de e-mail, existem ferramentas de e-mail, marketing direto, né, que faz isso, o próprio Telegram, as empresas, eu uso o Telegram também para fazer isso, mas o WhatsApp ele tem uma potência gigantesca, ele tem os problemas dele, de fraude, né, de risco, tem grandes problemas, mas a potência dele, quando se compara com todas as outras, é incomparável. Então, a ideia aqui é que eu comece a montar uma base de potenciais clientes ou de clientes. Isso requer uma conversa mais longa, mas vamos só entender. Vamos entender que um cliente entra na sua loja e não compra. Ele entrou, viu a sua loja, ele olhou, disse, não, eu volto depois, gostei, mas eu volto depois. Numa hora como essa, nós precisaríamos encontrar uma forma, né, sem forçar a barra com ninguém, de captar desse cliente o WhatsApp dele, ou o e-mail dele, ou o telefone, de maneira que eu vá montando uma base de pessoas que passaram pela minha loja e compraram ou não compraram. O segredo para você conseguir fazer isso é você não pedir nada dele. Você não vai pedir para ele um telefone. Você vai dar para ele alguma coisa, para ele dar o telefone. Né? Então, por exemplo, você poderia dizer assim para ele, pessoal, vou usar o exemplo de alguns de vocês aqui, né? Você poderia dizer assim para ele, olha, se você gostaria de... Sabe, o cara entrou lá na loja do Diogo para ver uma bateria, olhou lá, mas sei lá, não comprou. Não era o que ele queria, achou que o preço não era adequado, não sei, não comprou. Né? Acontece com todos nós. E aí, na hora que ele vai embora, o Diogo fala para ele o seguinte, olha, você gostaria de fazer parte de um grupo aqui, para entender melhor como é que você faz para que sua bateria dure mais. Aqui nesse grupo eu ensino, sou eu próprio, né, dono da loja, que ensina tudo que você tem que fazer para sua bateria ter uma durabilidade maior. E aí ele vai ter um discurso, e esse discurso tem que ser verdadeiro, né, onde o cliente está ganhando alguma coisa para deixar o celular. Por que ele vai deixar o celular para quê? Né? Para você ficar chateando ele com mensagem? Não, né? Ninguém vai deixar o celular para isso. Não, você não está pedindo para ele deixar o celular, o WhatsApp. Você está dizendo para ele que você está dando para ele um grupo, que com esse grupo ele vai aprender mais sobre aquilo que você faz. E se ele entrou na sua loja para comprar o seu produto, é porque ele se interessa, ele estava querendo comprar uma bateria ali, né? E aí eu posso montar isso, eu vou usar depois esse cadastro. De novo, a gente não vai conseguir esgotar como é que eu usaria esse cadastro. Cabe uma aula só para isso, né? Como é que eu uso uma base do WhatsApp para vender. Né? Tem técnicas muito poderosas para a gente fazer isso. Que a gente vai, conceito de público mais quente, público mais frio, né? Alguns de vocês devem conhecer. A gente usa isso tudo dentro do WhatsApp, esquenta o público a ponto de ele começar a comprar. Mas aqui, a gente está falando inicialmente de como é que eu atraio o cliente. Então, quando eu atraio o cliente, e trago ele para uma base que é minha, né? Eu vou
vou começar a criar conteúdos para essa base, vou começar a me relacionar com esse cliente sem vender para ele, né? E vou começar a aumentar a influência que eu tenho sobre ele, e aí alguns deles vão comprar, né? Estatisticamente, alguns deles vão comprar. Não tem erro esse tipo de abordagem, né? Porque ele é muito poderoso falando do WhatsApp. Assim como eu poderia criar uma lista de e-mail e mandar e-mails para ele periodicamente, com conteúdo que fosse útil para ele, mas o e-mail, as taxas de abertura de e-mails hoje são muito baixas. Uma taxa ótima de abertura de e-mail hoje, uma taxa ótima, seria uma taxa de 20%, que é muito difícil você conseguir 20%. Então, é o WhatsApp, né? A gente precisa criar todos os instrumentos para nos proteger em relação ao WhatsApp. Hoje mesmo eu recebi, vocês devem receber isso o tempo todo, da minha irmã, né? Um e-mail, uma mensagem no WhatsApp, onde ela dizia que tinha mudado o nome do telefone, e com a fotografia dela e tudo, né? Só que ela dizia boa tarde para mim. Eu nunca me dava boa tarde, minha irmã, né? Ela fala logo, mano, não sei o quê. Ela fala, boa tarde. Aí eu já, opa, boa tarde, minha irmã. Não era. Então, mas o WhatsApp tem esse problema da insegurança. Mas entenderam, né? Espero que vocês tenham entendido. Essa é uma forma muito poderosa. A gente não deveria deixar. E se o cliente comprou, ele também deveria entrar nessa base, porque ele vai ser um influenciador dos não compradores. Quando você mistura no mesmo grupo compradores, fãs, compradores e compradores fãs, com não compradores, os não compradores passam a comprar de você, porque eles são influenciados pelas pessoas que já estão lá dentro. Mas, de novo, isso vale uma discussão mais prolongada para a gente entender como é que vende pelo WhatsApp, né? Bom, ok? Bom, uma sétima maneira de você atrair clientes para a sua área de influência seria você, digamos assim, você utilizar uma rede de parceiros que tem relação com aquilo que você faz, a tal da tática da rêmora, né? Rêmora é aquele peixe que ele gruda no tubarão, e ele gruda no tubarão para comer os restos do tubarão. O tubarão se alimenta, né? E solta aquele resto lá. E aí ele fica ali grudado no tubarão para comer aquele resto e também se locomover em grandes distâncias. O tubarão transporta ele até que ele sai lá do tubarão e fica, né, numa região que ele queria chegar. E aí a tática da rêmora é essa: você cola num parceiro seu que tem relação com o que você faz, e aí você, com isso, começa a trazer clientes para a sua área de influência. Muito comum, né? O que eu vou falar, certamente vocês já viram. Tem um aluno nosso, que se chama Matheus, ele tem uma importadora de vinhos portugueses, e o cliente dele não é a pessoa física, o cliente dele não é a pessoa física ainda, né? O cliente dele é a pessoa jurídica, são supermercados. Então, ele usa os supermercados para influenciar pessoas que futuramente vão comprar dele na pessoa física. Ele está construindo uma rede para vender também na pessoa física no futuro. Então, claro, vocês já devem ter visto isso. Num restaurante, tem lá você entra num restaurante, tem lá um local, né? Desmonta lá um standzinho dentro do supermercado, e lá tem uma degustação de vinhos, queijos, não é isso? E aquilo ali você está usando um parceiro seu, né? No caso ele usa um cliente, né? Um cliente parceiro, para incentivar ali a venda dos produtos dele, né? E aí, imaginando o que vocês fazem, se isso caberia ou não, né? Por exemplo, eu acho que vocês me falaram uma coisa, alguém usa Mercado Livre, ou usa Magazine Luiza, ou usa todo mundo não, né? Mas quem trabalha com alimentação usa o iFood, né? Não deixa de ser um suporte que você tem ali na rede de relacionamento. Eu estou falando algo diferente disso, mas não deixa de ser. Né? Você está em cima de uma plataforma ali que vai lhe ajudar a vender. Então, essa é outra técnica para atrair clientes para dentro da sua área de influência. Bom, outra técnica, estou na oitava, né? Eu vou deixar vocês falar já, estou correndo aqui para cumprir esse meu horário. Outra técnica são palestras que você pode fazer, ou estandes que você monta em eventos. Então, você vai participar de um determinado evento. Eu fiz muito isso ao longo da minha vida, né? Você monta lá um stand naquele evento,
e você atrai pessoas que têm relação com aquilo que você faz. Ah, vai ter uma feira sobre venda de tecidos, né? De tecido de roupa. Aí Alberto trabalha com isso, vai lá. Os instrumentos musicais, que o Cícero faz, né? Uma feira de instrumentos musicais. Ele vai lá, o Cícero, instala lá um stand e ele vai fazer uma demonstração dos produtos dele e pode pedir para ele dar uma palestra durante o evento, explicando, né, como é que aquele instrumento musical dele funciona, né? Ele pode fazer isso ou através de uma rede que a gente chama, não é de credenciados, não, eu até anotei aqui, associações de classe, né? Eu usei muito associações de classe na minha empresa de tecnologia, eu usava muito Softex, que é a Associação Nacional de Software, eu usei muito eles. Eu também, quando exportava, né, quando a gente fazia viagem para o exterior para fazer exportação de software, a gente fez algumas viagens para fora para fazer isso, eu usava a Apex, que é a agência de exportação de tudo, né? Exportações de maneira geral, a gente usava eles como braço para fazer exposições fora do país, em Washington, em Nova York, por aí vai. E aí você pode usar também isso, e palestra, também fiz palestra tanto no Brasil como fora do Brasil, para poder falar daquilo que a gente faz aqui e tentar vender lá fora, né? Então, isso é um instrumento muito forte, viu? Dependendo daquilo que você faz, a gente acha às vezes que isso não é para mim, não, mas você pode ir lá falar sobre, né, aquilo que você faz e atrair pessoas para a sua área de influência. Bom, aí tem um nono, que talvez quem trabalhou em grande empresa vai entender melhor, que é o que a gente chama, eu vou usar o termo em inglês, que a gente ouve muito termo em inglês, que chama-se cold call. Cold é frio, né? Call seria uma ligação, um contato, né? Então, seria uma ligação a frio. Você pega o telefone e liga para alguém que nunca ouviu falar de você na vida, e você vai, então, naquela ligação que você vai fazer para ele, né? Você vai falar sobre o seu produto, sobre o que você faz, você vai usar um script adequado para fazer essa ligação, né? Então, isso se usa também muito fortemente até hoje. Isso é muito utilizado quando a gente fala em grandes contas. Eu usei demais isso na minha vida, porque eu vendi, durante a maior parte da minha vida, vocês sabem, na minha história, eu vendi para grandes empresas muito grandes, e eu vendi também para bancos do mercado financeiro, e eu fazia muito com eu ligava para o cliente, e aí eu conversava com ele, eu tinha um script preparado para fazer isso, eu não ligava para oferecer o meu software, né? Eu ligava com uma outra abordagem, e eu tentava falar ali com o executivo que, né, era um potencial interessado naquilo que eu vendia. Era muito difícil. A taxa de fechamento de um cold call, ela é menor do que 5%, ela é bem baixa. Mas por que a gente, até se uma taxa tão baixa, para que danado você faz cold call? É porque você está falando de uma grande empresa, né? Ou de uma grande conta, ou de um grande parceiro, né? Porque a gente pode ligar também para vender a nossa ideia para um parceiro, não só para o cliente final. E nessa hora que você liga para um parceiro, vale, né? Porque você está escolhendo o parceiro. A vantagem do cold call é que você está escolhendo quem você quer ligar. Você não está ligando para todo mundo. Se usa, né? Como eu falei para vocês, vocês precisam fazer uma avaliação daquilo que cabe para vocês ou não. Bom, e o último, né, o 10º, que certamente é o de maior potencial de todos, vocês devem imaginar já qual é, né? Eu deixei ele por último, porque ele é o mais amplo, mais abrangente, maior potencial, é o mais atual, que é o marketing digital, né? Esse é um instrumento que tem tudo isso que eu acabei de falar. Ele é completamente ativo, né? Venda ativa, quando eu faço marketing digital, eu estou fazendo venda ativa. A palavra tem marketing, mas tem muita venda embutida lá dentro, tem uma hora que é venda, mesmo, né? Apesar de usar a palavra marketing digital, tem uma hora lá do anúncio que você faz que é venda, não é mais marketing, é venda direta mesmo. E aí, quando você chega nesse ponto, quando você usa... Porque, pessoal, tudo isso que eu acabei de falar precisa ser usado da maneira correta, lógico, né? E quanto mais sofisticado é a técnica, algumas técnicas são mais simples, quanto mais sofisticada é a técnica, mais você precisa usar da maneira correta. Quando eu digo sofisticada, eu não estou dizendo que ela é tão complicada, mas ela não é tão elementar. O marketing digital é muito ampla, e você precisa usar ela da maneira correta, e usar da maneira correta, a gente já tem falado aqui, em algumas aulas, não é fazer só anúncio para vender o produto, né? Isso todo mundo faz.
Quando você faz isso, você está se igualando à concorrência. Não, a gente precisa usar uma abordagem de marketing digital diferente dessa, que até o Diogo usou o termo correto aqui numa das aulas, que é usar o marketing de conteúdo, né? Então, o marketing só da venda do produto. Eu preciso fazer os dois, mas eu preciso usar mais o marketing de conteúdo, que aí eu não me igualo mais com a concorrência. Eu vou ficar bem diferente dela. Então, o marketing digital, pessoal, ele tem por trás, né? A grande ideia do marketing digital, anotem isso, anotem com letras maiúsculas. A grande, digamos assim, o grande objetivo do marketing digital é você criar autoridade em torno de você. As pessoas lhe verem como a maior autoridade naquilo que você faz, na área geográfica que você quer ter influência, na área geográfica que você quer fazer os clientes para você. O marketing digital tem esse objetivo. Eu vou olhar para o Diogo e vou dizer, esse cara é o melhor de baterias aqui em Jaú. Ele vai fazer o marketing de maneira que vai ter uma hora que eu vou dizer assim, é ele que é o cara para bateria, percebe? Isso vale para todos nós. Então, essa seria a décima, né? A décima técnica para a gente atrair os clientes adequadamente para a sua empresa. Como eu falei, tudo isso precisa ser feito da maneira mais adequada, né? Da maneira mais correta possível. Tudo tem por trás técnicas de marketing também, tudo tem por trás técnicas de script, de fala, do que eu digo, do que eu escrevo, né? Coisas que você eventualmente talvez já saibam, já esteja internalizado. O exemplo lá do morango, né? A gente vê uma pessoa que senta lá numa barraca, num carro vendendo morango, ele já sabe ali um script, que eu fico impressionado, é que esse cara aprendeu isso. Pois é, essas técnicas que a gente precisa usar da maneira correta, senão tudo que eu acabei de falar, ela tem uma potência menor. Tudo que eu acabei de falar funciona, mas funciona com potência muito menor. E quando eu uso os scripts corretos, sejam escritos, sejam falados, em cima dessas técnicas, aí eu potencializo muito mais o meu produto. Então, era isso aqui.